Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Verdão. Palmeiras de olho em Savarino. Marlon Freitas é anunciado no Palmeiras após deixar o Botafogo e Bahia faz sondagem pelo goleiro Everton. Vamos acompanhar aí as últimas informações. O elenco do Palmeiras se reapresentou ontem à noite na academia de futebol, dormiu no local e realizou hoje os exames médicos daquele início de temporada. Como a gente já sabe, a expectativa é de que o técnico Abel Ferreira retorne de férias amanhã, quando começam os treinos do grupo. Sim, já estava acordado ali, anteriormente, que o Abel voltaria apenas alguns dias depois. Pega bem, pega mal, o que vocês acham disso? Se está acordado, tá ok? Como é que fica isso para vocês? Acordo é acordo. Se está acordado, tá tudo certo. E a Leila, ela costuma dar esse tipo de situação, pro Abel Ferreira, de voltar só depois. Entende que família na Europa, lá em Portugal, viagem longa, aquela coisa toda. É um cara que tem uma história gigantesca. Ficou um tempo a mais também antes de ir, né? 3 dias a mais. Ficou também a mais. Então, assim, o cara tem história, gente. E aí, essa história, ela é muito respeitada em muitas situações. E esses acordos acabam acontecendo. Eu entendo que se foi acordado, tá tudo certo, até porque os jogadores estão fazendo exames ainda. Não é que, chegaram, já tem que dar o treinamento e o Abel tá lá em Portugal. Os caras estão fazendo exames aqui ainda, então, pra mim, tá tudo ok, Alex. Esse assunto ganhou um peso maior depois da fala do Felipe Melo, que, por meio das suas redes sociais, viralizou a opinião dele de uma maneira forte até. Quem é do futebol sabe que o Felipe Melo não morre nada de amores pelo Abel Ferreira, né? Existe ali uma certa aceitação política, mas no fundo, o Felipe Melo ficou muito chateado pela forma como ele foi tratado na sua saída do clube. Né? Ele entendeu que não foi valorizado do jeito que deveria ter sido, pela história que ele construiu dentro do Palmeiras, pela idolatria, enfim. E o Felipe Melo acabou carregando a tinta nesse tema, né? Dizendo que antes tudo bem, que nas outras vezes que o Abel chegou depois, não tinha problema, porque ele tinha ganho títulos, tinha conquistado. Dessa vez, depois do ano que o Palmeiras teve, ele deveria ter sido o exemplo de todos, na opinião do Felipe Melo, ser o primeiro a chegar para poder falar, vamos começar o ano, estou aqui, o chefe de vocês está aqui recepcionando vocês, enfim, mais ou menos nesse contexto. Então eu acho assim, está combinado. E acho que esse barulho todo fez com que o Abel antecipasse um pouco a sua volta, porque a programação não era para ele voltar já amanhã, era para ele voltar daqui a alguns dias, só no final da semana. Então talvez ele tenha também resolvido voltar antes, por conta desse barulho que foi feito, porque, na minha opinião, o Abel merecia até, mais esse ano, para ver o que ele é capaz de fazer na tentativa de resgatar as vitórias e os títulos, principalmente, mas então pelo você está Palmeiras. Falando que prejudica ele voltar depois? Eu acho que ele poderia... Um dia depois? Não, ele voltaria no fim da semana. Não, agora? Não, mas acho que não, agora não. Ele voltando amanhã tá legal, ainda tá em dia, tá tudo certo. tranquilo. Mas a programação inicial não era voltar amanhã, é isso que eu quero dizer. Ele voltaria... Provavelmente ele vai falar sobre isso também. No final da semana, certeza, enfim. jogo. Mas pelo que aconteceu no fim do ano, pela forma que aconteceu, pela pressão exercida no fim do ano, muita gente nas enquetes dizendo que ele deveria sair do Palmeiras por conta da não conquista de títulos já em 2 anos seguidos. Então acho que ele poderia evitar esse tipo de situação, voltando 2, 3 dias antes, que também não ia matá-lo, né? Não é uma coisa assim que vai cortar o braço porque ele vai voltar 3 dias antes. Mas realmente ele acaba voltando um pouco antes do que nós tínhamos como informação de que ele voltaria. Mas também ele foi um dos últimos a sair também. Então. Tá no pacote, né? De férias. Tá no pacote também, né? Claro. Não pode ser igual o jogador, né? Acabou o jogo, ele vai embora. Ele faz parte da diretoria de planejar o elenco. Sim. O que, aliás, está muito lento, diga-se de passagem, né? Mas então vamos falar. Tava demorando. Vamos falar. Tá. Tava demorando. Não, contrataram o Marlon Freitas e fizeram um carnaval, escarcel, porque contrataram um jogador. Exatamente E o sobre resto? isso. Exatamente sobre isso que nós vamos falar agora, Alex. Dá licença. Aí, ó. Se der 2 tartarugas na mão da diretoria do Palmeiras, as 2 escapam. É impressionante. Aí. 5 de janeiro de 2026, Alex Miller já tá desse veneno. Não se fala que precisa de um zagueiro, de um camisa 5, de um meia, de mais um atacante. Aí os caras demoram 2 meses para anunciar o Marlon Freitas, depois que anuncia... Quantos que precisa? Mais uns 4, pelo menos. Quantos anunciou? Só um. Quem? Marlon Freitas. Marlon Freitas, que é bom jogador. foi Gostei anunciado. Eu gostei. Agora, final de semana, anunciou Marlon Freitas, que estava no Botafogo. Marlon Freitas, que também deu aquelas provocadas no Palmeiras quando estava no Botafogo. Uma piscadinha de né? Daqui a pouquinho eu já vou falar com você, Alex. Você tá daquele jeito que eu gosto quando o Alex fica assim, ó. Vamos dar uma olhadinha, então, nas primeiras palavras do Marlon Freitas, que agora é jogador do Verdão. Parla. Então, assim, eu estou muito feliz, né? E eu quero ajudar muito. Né, e eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano vitorioso para nós. Né, e eu vi também, eu estava passando pelo CT, né, a frase recomeçar. Né, então, assim, eu também estou com muita vontade
voltar para os caminhos, né, das vitórias, das conquistas. Então, como eu falei, esse casamento já deu certo. Assim, eu tomei até um susto quando eu recebi a ligação dele, né? Fiquei surpreso, mas isso mostra a confiança, né? Isso para o jogador é muito importante, né? E a gente conversou bastante, né? Não falamos ainda dessa parte tática, da função que eu vou exercer ali dentro do campo, mas o mais importante é estar aqui, se entregar, né? Se entregar. Alex Miller. Oi. O que você acha dessas primeiras palavras do cara que deu uma piscadinha quando era do Botafogo? O Abel ligou para ele e ele falou: esse casamento já deu certo. Foi isso que ele acabou de falar. Foi, eu gostei das palavras do Marlon Freitas. A piscadinha não atingiu muito, porque naquele dia da piscadinha ele tomou uma virada de 4-3 e o Palmeiras depois foi campeão. Então foi uma piscadinha que entrou para a história positiva do Palmeiras. Então, mas imagina os botafoguenses. Hoje eles estão bem chateados. Marlon Freitas, para você aqui. Vem comigo aqui, Marlon Freitas. Ó. Bem-vindo, Marlon Freitas. Você é fera, Marlon Freitas. Bom jogador. 30 anos, a experiência que o time precisa, né? Um atleta que pode ajudar demais no meio-campo, acho que mais como camisa 8, hein? Não vem falar que contrataram camisa 5, que pra mim não engulo isso aí não. Camisa 5 não, ele é um camisa 8 que chega para compor aí o time, para ser titular, para fazer o meio-campo com o Andréas Pereira jogando um pouquinho mais avançado. Aí beleza, mas tá precisando de um 5. Marlon Freitas, tem o Emi Martínez, né? Que também não tem nada. Então, o Marlon Freitas, ótimo jogador. Gostei muito, demais da contratação. Mas não pode ficar pendurado no Marlon Freitas como se tivesse sido a contratação do Messi há 10 anos. Tem que ser um elenco mais forte, com mais peças. Outro dia eu vi uma matéria falando assim, Palmeiras mudou o perfil de contratações. Trará jogadores mais experientes, não sei o quê, com mais qualidade para chegar e jogar. Pô, o campeonato começa daqui a 6 dias, 5 dias. E só trouxe o Marlon Freitas. Repito, cadê os 5? Cadê o zagueiro a mais que eles falaram? Que o Mikael vai fazer parceria com o Messi lá no Inter de Miami e vai contratar alguém? Cadê? Cadê o Nino, que estão falando há 20 dias aí e ninguém mais fala do Nino? Cadê? Lembrando, né, o Alex está falando aqui, porque de fato, gente, o Paulistão começa no final de semana agora. Sábado que vem, hoje é segunda. Daqui a 5 dias. Daqui a 5 dias. Campeonato Brasileiro já é no final do mês, então de fato... Eles estão falando agora, em mudança de perfil na hora de... Não, para 2027, é isso? Não, mas eu entendo que já é uma mudança de perfil, sim. É um indício de que as contratações... Mas é muito lento o negócio. Para essa temporada de 2026 serão contratações diferentes. Um jogador de 30 anos, consolidado, ídolo do Botafogo, campeão de Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro com a camisa do Botafogo, chega para ser titular desse time do Palmeiras. Agora, é isso que você falou, é um jogador que ele não é um camisa 5, mas você abre espaço para o menino da base e o Pacheco também, que é uma joia tratada pelo Palmeiras, mas é um menino. E aí você tem que compor esse time. O Andréas Pereira entendo que vai ser adiantado um pouquinho para jogar de 10, para o Marlon entrar no time e jogar de 8. Aí vamos ver quem que ele vai colocar de 5. Mas é uma mudança importante sim no perfil de contratações do Palmeiras. O Palmeiras, depois que perde a Libertadores para o Flamengo, perde o Campeonato Brasileiro para o Flamengo agora em 2025, entendeu que não dá para contratar apenas meninos, jogadores jovens de revenda para vender lá na frente para a Europa. Não dá. Time que quer ser campeão tem que ter jogador experiente, tem que ter cara acostumado a ser campeão, que saiba ser campeão. O Abel e a diretoria, no meu modo de ver, entenderam isso. E entendo eu que o Marlon Freitas é apenas a primeira contratação desse novo molde de contratações do Palmeiras para 2026. Sim, mas e a sequência? Vai demorar quanto tempo? Não sei quanto que vai demorar, mas quando contratar vai ser nesse perfil. Só que enquanto isso os outros clubes estão contratando. O Flamengo é agressivo no mercado, o Cruzeiro é agressivo. Não, mas quem que o Flamengo trouxe de tão agressivo? Cara, mas você vê os times... Mas não trouxe ninguém. Também não precisa muito, Flamengo. Então tá bom, o Palmeiras mas também tá tentando ali, o Palmeiras também precisa de Jorge, muito. Agora tá sondando ali Marcos Leonardo. Marcos Leonardo, Caio Jorge, você ouve mas falar, fechou com alguém? Mas você vê a movimentação. Uma coisa me chama a atenção, Zé. Você falou do Andréas Pereira podendo atuar como um 10. Andréas Pereira é camisa 10 pro Palmeiras? Camisa 10. Dependendo do esquema tático, pode ser um cara mais avançado que tem qualidade para isso, até porque os 10 que o Palmeiras tem lá, meio que água de salsicha, né? Maurício, Felipe Anderson, não resolveram. O que resolveram? Nenhum assumiu a condição de titular. Mais naquela... E o Veiga é para de vez em quando. Né? Naquele primor tá técnico. certo. O Andrés tem vaga até em seleção brasileira. Tá bom. E tem o Paulinho, né? Tem que esperar o Paulinho. Esperar o Paulinho. Há uns 3, 4 meses, talvez ele volte. Vamos dar uma pequena rápida pausa agora pra gente... Mas o Palmeiras se representou na Academia de Futebol ontem à noite e já tem o primeiro reforço para a temporada 2026. Marlon Freitas, hein, tirou um dos principais jogadores do Botafogo para reforçar esse meio de campo e é por isso que Flávio Latifi chega com a gente. Começando o ano bem aqui com o Flávio Latifi. Muito feliz ano novo, meu querido. Boa tarde para você. Conte as novidades do Verdão.
E aí, Lu, PVC, Musset, pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, feliz de estar aqui com vocês, né? Saudade, finalmente o de primeira voltou. E o Palmeiras, Lu, ele se reapresentou na noite de ontem na academia de futebol e a principal novidade foi o Marlon Freitas, né? A chegada aí do ex-volante do Botafogo, capitão do time, líder do elenco. Uma chegada muito comemorada internamente pelo clube. E outro jogador que está de saída do Palmeiras, né? O Mikael, não esteve presente na reapresentação. O Palmeiras liberou o defensor porque ele não está nos planos e tem negociação com o Inter Miami. O time do Lionel Messi, o Mikael, está muito próximo de ser anunciado como novo companheiro de time do Messi. O Palmeiras ainda dá a negociação como em andamento, não dá ela como encaminhada, mas o staff do jogador garante que tem quase tudo certo para que o Mikael seja companheiro de Messi. E não tá ruim, né, Lu? O jogador tá deixando o Palmeiras para virar colega de time do Messi no Inter Miami, que teve uma temporada muito boa em 2025. Não tá nada mal, né? Jogar com o Messi não tá nada mal, não. E quais são os detalhes dessa negociação, Latif? É um acordo de empréstimo com opção de compra, seria isso? E com valores similares ao que o Palmeiras havia contratado o Mikael, justamente junto ao Houston Dynamo, que é da MLS também? Exato, Lu. O Palmeiras ele pagou pelo Mikael cerca de 5 milhões de dólares e na época que ele chegou o dólar estava alto. E aí foi 35 milhões de reais na conversão. Então, a ideia do Palmeiras é conseguir emprestar, ainda está negociando para receber uma compensação financeira pelo empréstimo, mas ele deve ter o Inter Miami deve ter uma opção de compra nesses mesmos moldes que o Palmeiras pagou para tirar o jogador. O Palmeiras entende que foi um negócio que não deu certo, e aí a ideia é tentar recuperar pelo menos o investimento que fez no Mikael no início do ano passado. O Mikael que fez 26 jogos pelo Palmeiras, né? Pouco tempo de mostragem em campo, mas foi o suficiente para não cair nas graças do torcedor. E agora, o Palmeiras ele se movimenta em busca de suas prioridades no mercado da bola, porque, só contextualizando um pouco, ontem surgiu a informação de que o Palmeiras estaria interessado no Savarino, né, meio atacante do Botafogo, que também tem negociações com o Fluminense. E aí, conversando com algumas pessoas do Palmeiras, a resposta demorou para vir, até estava começando a achar que poderia sim ser um jogador que o Palmeiras tem no radar, e a resposta que eu obtive é que o Savarino é um jogador muito bem avaliado pela comissão técnica e pelo departamento de futebol do Palmeiras, mas que nesse momento não tem nenhuma negociação em andamento. O Palmeiras ele não trata o jogador Savarino, a posição que ele atua, como uma das prioridades para esse ano. O Palmeiras concentra seus esforços em contratar um zagueiro, o Mikael está saindo e hoje só tem à disposição Gustavo Gomes, Bruno Fux e Murilo, e o Benedetti vai disputar a Copinha, e na posição de primeiro volante, né, que o Aníbal Moreno foi negociado em definitivo, e o Marlon acabou de chegar, mas ele não tem como posição principal a camisa 5, então o Palmeiras segue em busca dessas duas posições neste momento. Você falou do Savarino, Latif, e o Fluminense já tem um acordo com o Botafogo, está esperando uma resposta do Savarino, né? Então tá... O Savarino ficou preso na Venezuela. Sim. Tá mais para esse lado nesse momento, né? Exato. O Fluminense recebeu o ok do Botafogo para avançar pelo Savarino. Inclusive, um atleta do Flu deve ir para o Botafogo, né? O Wallace Davi, nesse acordo. Então, é um negócio que o Palmeiras não tem nenhuma pretensão no momento. Então, o jogador tem caminho livre para assinar com o Fluminense. Inclusive, é uma matéria que também tem apuração do César Merlo, que é nosso colunista aqui do UOL, falando, né, dessa movimentação do Fluminense. A gente vai falar mais do Fluminense, que tem Hulk, tem Arana também, todo esse mercado, mas que o Fluminense chegou a um acordo verbal com o Botafogo para a compra do Savarino. E que, segundo o UOL apurou, com as fontes próximas ali à negociação, o entendimento entre os clubes já está fechado, mas ainda não teve um acordo contratual com o Savarino. Então, está aguardando uma resposta dele. Botafogo é uma matéria, né? Botafogo é uma matéria, né? John, Bastos, Adrielson, Alexandre Barbosa continua. Cuiapano, Marlon Freitas, Gregory, Luiz Henrique, Almada, Igor Jesus, Savarino, em relação ao time que vinha de 2024. Sim. E assim, mas é uma matéria que a gente vai consolidar para os próximos dias ou para a semana que vem, quando o time estrear. O Savarino tem uma coisa que... Eu estou falando da minha apuração anterior, tá? O Latif conversou com gente no Palmeiras, eu não conversei com gente no Palmeiras sobre o Savarino. O Palmeiras furou o Fluminense sobre o Marlon Freitas. Teve gente que falou que o Palmeiras
deu um chapéu no São Paulo com o Marlon Freitas. O São Paulo nunca negociou o Marlon Freitas para compra. O São Paulo conversou sobre o Marlon Freitas naquele início daquela troca 3x3, em dezembro do ano passado, e aí, dezembro de 25, e aí, de cara, o Botafogo disse que não ia envolver o Marlon Freitas na troca e o São Paulo parou de conversar. O Fluminense não. O Fluminense estava acertado com o Botafogo pela contratação do Marlon Freitas. O Palmeiras fez uma proposta melhor e contratou o Marlon Freitas. Não foi o São Paulo que tomou o chapéu. Se alguém tomou o chapéu e essa palavra ficou meio gasta, foi o Fluminense e não foi o São Paulo. Bom, o Savarino, o Palmeiras não entrou. Quem trabalhou com o Savarino no Atlético muitas vezes dizia que o Savarino era extraordinário. O único problema é que ele pensava que ele era o Cruyff na Copa do Mundo de 74. Esse era o único problema dele. E o Palmeiras não vai tentar investir num jogador dessa característica, caso Matheus Pereira. O Palmeiras tem muito interesse no Matheus Pereira, mas tem duas questões que envolvem o Matheus Pereira. Uma é o preço, porque ele é muito caro para fazer o pré-contrato mesmo a partir da rescisão com o Cruzeiro, do final do contrato com o Cruzeiro em junho. E segundo, é que as informações que chegam de comportamento de grupo não são aquelas, não estou dizendo que são ruins, não são aquelas que o Palmeiras pretende ter dentro do seu grupo. Então, não quer dizer que você não vá contratar, quer dizer que você pondera, tanto no caso do Savarino quanto no caso do Matheus Pereira. O Savarino tem uma outra coisa. O jogador da posição do Savarino, mais ou menos mesma posição, é o Paulinho. O Palmeiras está esperando o Paulinho há 1 ano e 2 meses. Para que o Paulinho seja no Palmeiras o que o Savarino foi no Botafogo de 24. E você acha que depois de toda essa recuperação, né, todo esse ano, que acabou sendo, por mais que já se soubesse que a condição física dele não era ideal, foi frustrante, né, lógico, essa recuperação do Paulinho. Você acha que esse ano o futebol do Paulinho aparece de fato? Porque quando ele jogou, ele foi bem. Acontece que ele jogou muito pouco. Exatamente, sim. Eu acho que tem um investimento no Paulinho por um contrato de mais 4 anos e que o Palmeiras está apostando que vai dar certo nesses 4 anos que restam. Era para dar certo por 5 anos, a expectativa é que dê certo por 5 anos. Você comprou um carro e veio com defeito. Aí você devolveu para a concessionária falou, não, eu vou resolver o problema do motor. E te devolve e você vai ver o que vai acontecer. Não, metáfora ruim, porque o Paulinho é um ser humano. Então não é uma máquina. Mas eu acho que assim, a expectativa é que o Paulinho consiga jogar e render para o Palmeiras por muito tempo. Não vai ser em fevereiro. O Palmeiras tem um problema grave neste ano. 2. Allianz Parque. O Allianz Parque vai ficar pronto, com sorte, no dia 15 de março. Então você vai jogar a terceira rodada em casa do Brasileirão, o terceiro jogo em casa do Brasileirão, no Allianz Parque. Você vai jogar 7 jogos em Barueri. E, com sorte, estreia contra o Mirassol no Allianz Parque. Isso é muito grave do ponto de vista esportivo do Palmeiras. Mas você pode perder 6 pontos em casa, porque você não vai jogar no Allianz. Então, é bem grave. Bom, segundo ponto, o time, que já é um time reformado do ano passado, só vai ficar pronto quando o Paulinho entrar na equipe, que vai ser ali 15 de março. O Palmeiras vai ter um ano de 11 meses em que ele vai ter que jogar em altíssimo padrão 9, para recuperar o que perder nos 2 primeiros. Porque os 2 primeiros, não é que vai perder os 2 primeiros, pode ganhar tudo nesses 2 primeiros, mas vão ser 2 meses muito difíceis para o Palmeiras. Porque ele acabou de voltar de férias, porque ele não tem o elenco inteiro à disposição e porque ele não tem o seu estádio, que é uma das suas maiores armas. E já não foi um ano de 2025 fácil, né? Fez altos investimentos, por mais que tenha brigado em todas as competições. Foi um ano sem títulos para o Palmeiras, o que o palmeirense não estava esperando. 2026 no Palmeiras, hein, Mussete? Por enquanto, um reforço anunciado, Marlon Freitas. Um jogador que é um dos pilares do meio de campo do Botafogo. Desde 2023, tinha uma posição de liderança também, capitão ali do Botafogo. O Palmeiras vai lá, consegue tirar um atleta. Reforça quanto esse meio de campo, que tem uma questão ali na primeira volância, né? Como primeiro volante, porque o Aníbal saiu, então você tem só o M por enquanto. Pois é, Lu, o M eu acho que pode jogar mais do que jogou na temporada passada. A saída do Aníbal, pelo que ele vinha
não jogando foi boa. O Marlon até pode fazer essa função, mas eu acho que o ideal, e é o que o Palmeiras me parece que busca, é ter esse primeiro volante que venha com esse status de titular para talvez o Marlon ser a segunda opção. Eu acho que quando o Lucas Evangelista estiver bem, dá para formar esse meio campo com Marlon e Evangelista, por exemplo. Mas o Palmeiras precisa investir para essa posição que foi, para mim, o setor onde as coisas começaram a piorar. Na reta final da temporada, foi no meio campo que o Palmeiras perdeu a sua força. Começa com o Lucas Evangelista e depois não tem muitas opções, você coloca o Rafael Veiga onde ele não tem que jogar e falta. Então que o Palmeiras, acho que já entendeu, trazer o Marlon Freitas é um passo importante, mas falta mais uma peça aí para ser esse camisa 5 que venha para ser titular. Foi uma posição, de fato, de oscilação, né, nessa temporada de 2025, né, Latifi? Aníbal, o M, agora só tem um jogador para essa posição. Tem o garoto da base, né, o Luiz Pacheco, mas muito jovem, 17 anos, então deve ter mais oportunidades agora com o Abel, mas não dá, claro, né, para colocar tudo na conta de um garoto como ele, que tem 17 anos. O que o Palmeiras pensa em fazer? Contratou o Marlon Freitas, mas para um setor ali mais de contenção, de marcação, o que o Verdão está pensando? Pois é, Lu, para complementar essa fala do Mussetti sobre o problema do Palmeiras no meio-campo, acho que o jogo que deixa isso mais claro é a final da Libertadores, né? Onde só o Andréas Pereira é o meio-campista de origem naquele time e o Palmeiras acabou fazendo um jogo ruim, o Flamengo foi superior e acabou com o título. O Palmeiras continua pensando em trazer esse primeiro volante, mas tem cautela, espera o nome ideal, né? Falou assim, Fabinho, o Fabinho ganha um salário altíssimo no campeonato saudita, no Al Ittihad, então esfriou essa questão, foi um interesse no meio do ano passado, mas o Palmeiras segue buscando esse camisa 5, né? Até estava conversando com o nosso colega Lavieri, né, que o Palmeiras deve ter um camisa 5 e um zagueiro encaminhado, e nosso trabalho é desvendável, porque na posição de zaga, o Mikael foi liberado da representação e o Benedetti vai fazer parte do time da Copinha. O ano vai começar só com 3 zagueiros, e aí, na situação do meio campo, o Evangelista ainda não está 100% recuperado, né? Ele não está pronto para jogar, ainda vai depender dessa pré-temporada, pegar ritmo de jogo. O Marlon chega em questão física muito boa, mas ainda faltam peças ali nesse setor. Então, com certeza, o Palmeiras vai em busca aí de um zagueiro, isso é providencial, e um primeiro volante, que é aquilo que o Abel sempre fala, né? Saiu um jogador, vai voltar outro na reposição, então o Aníbal deixou o Palmeiras e vai chegar alguém, e vai depender da gente aqui trabalhar para trazer essa informação para quem está acompanhando a gente também. Vai trabalhar muito, meu amigo, tenho certeza. Já vou me despedir de você aqui nesse primeiro. O gol continua como uma das posições buscadas pela diretoria do Bahia para reforçar a equipe. O tricolor fez consulta ao staff do goleiro Everton, do Palmeiras, e aposta em um modelo de negócios atrativo para contratar o jogador de 38 anos. A ideia do tricolor é oferecer um salário maior ao arqueiro palmeirense, além de 3 anos de contrato, mais um baseado na performance do atleta no último ano do possível vínculo com o esquadrão. Desde o ano passado, que o Bahia busca um goleiro para dar segurança à posição. O tricolor tentou contratar Everson do Atlético Mineiro no início de 2025, mas o arqueiro renovou com o Galo. Paulo Lopes, do Girona, também foi tentado. Durante a busca por um novo goleiro, Marcos Felipe, que estava em baixa, deixou o Bahia. O clube então se reforçou com João Paulo, que chegou por empréstimo do Santos até junho de 2026. Mas quem se firmou mesmo foi Ronaldo, que emplacou sequência de grandes atuações, tomou conta da posição e foi comprado pelo Bahia no fim de 2025. Com passagens por Portuguesa, Botafogo de São Paulo, América do Rio Grande do Norte, Oeste, Corinthians e Atlético, Everton foi campeão olímpico com a seleção em 2016, no Rio de Janeiro, e defende as cores do Palmeiras desde 2017. No clube paulista, o goleiro fez 448 jogos e conquistou 12 títulos, 2 Libertadores, 3 Brasileirões, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil e 4 Paulistões.